Bitcoin, blockchain, todo mundo já ouviu falar desses termos, mas pouca gente sabe o que eles significam, né? Então vem comigo que eu vou explicar como essas tecnologias funcionam e como podem ser aplicadas em vários outros setores além do financeiro. Eu sou a Janaína Costa, do ITS Rio, e hoje a gente vai falar de tokenização de ativos. Não sabe o que é isso? Fica tranquilo que eu vou explicar tudo desde o começo. Lá em 31 de outubro de 2008, um indivíduo ou um grupo de pessoas, ninguém sabe, usando o pseudônimo Satoshi Nakamoto, iniciou uma discussão na lista de e-mail dos cypherpunks. Esse era um fórum de tecnologia online dedicado principalmente a cientistas da computação e entusiastas da segurança da informação. Pela primeira vez em mais de 25 anos de pesquisas e propostas teóricas no campo, estava saindo do papel a ideia de dinheiro eletrônico, prestes a ser implementada com sucesso em um protocolo real. Isso aconteceu em janeiro de 2009, quando o Bitcoin foi lançado. Nos primeiros anos, os usos do Bitcoin foram bem limitados, mas em 2013 essa tecnologia finalmente decolou. Desde então, veio evoluindo bastante, em boa medida devido à atenção e aos investimentos de grandes empresas, startups e fundos focados no desenvolvimento do ecossistema que circunda esse protocolo. Além disso, especialmente a partir de 2015, muitos mercados demonstraram um interesse ainda maior na tecnologia que possibilitou ao Bitcoin funcionar como uma moeda digital, a blockchain. A blockchain é uma tecnologia que se baseia na criptografia aplicada para manter um banco de dados de registro continuamente crescente, onde todas as informações registradas são protegidas de adulterações mesmo pelos seus operadores. A implementação de uma blockchain é baseada em um conjunto de softwares, permite então a computadores se comunicarem diretamente através de uma rede redistribuída, com o diferencial de que nela nenhum usuário tem mais poder do que qualquer outro usuário poderia ter. Assim, essas bases de dados são periodicamente atualizadas com novas informações que abrangem transações ou registros feitos recentemente e o consenso automaticamente restabelecido em breves intervalos. Isso é o que assegura a que todos os usuários conectados à rede estejam sempre vendo como verdadeiro o mesmo conjunto de informações. Em outras palavras, cada agente conectado à rede tem a mesma cópia exata do banco de dados, com novas informações verificadas sendo adicionadas a ele depois de passar por processos inteiramente descentralizados de validação e auditoria. São esses os responsáveis por garantir a qualquer informação processada e armazenada pela tecnologia blockchain os atributos específicos de maior valor para ela. Quais são eles? Imutabilidade, temporalidade, transparência e disponibilidade dos dados. Então, como é que o Bitcoin funciona? Tomando o Bitcoin, então, como exemplo, a sua blockchain funciona como uma espécie de livro-razão, como se fosse um livro contábil público que contabiliza o número de moedas que pertence a cada usuário. Um novo bloco de transações adicionado à cadeia se assemelha a novas páginas sendo preenchidas nesse livro contábil, a fim de preservar tanto o histórico completo de todas as transações, de todas as moedas que mudaram de mãos, quanto a situação real de todos os usuários, ou seja, o resumo do último valor que possui em conta naquele momento. Normalmente, o termo blockchain é usado tanto para descrever a tecnologia em si, quanto o banco de dados públicos que ela gera e mantém atualizado. Por sua vez, quando se fala em consenso, significa dizer que existe um banco de dados comum a qual todos podem propor mudanças que a própria rede irá verificar, rejeitando assim então dados fraudulentos e propagando apenas as informações adequadas, estabelecendo consenso periodicamente entre todos os nós da rede. A principal conquista dessa tecnologia é ser construída a partir de um mecanismo complexo que, baseado em poder computacional e incentivos econômicos, torna qualquer tentativa de contornar o processo de validação muito complexo e caro. E aí, na prática, isso inviabiliza a ocorrência de fraudes. Ou seja, a blockchain é uma tecnologia projetada para funcionar como uma máquina de confiança. Nesse sentido, ela é baseada em 3 elementos chaves: identidade, propriedade e verificação. Eu vou explicar cada um desses elementos, começando pela identidade. O funcionamento de uma blockchain é baseado no uso de assinaturas digitais oriundos da criptografia assimétrica. Cada usuário recebe então um conjunto de 2 códigos digitais correspondentes. Uma na forma de uma chave pública, semelhante a um número de conta público, um número de telefone público, e o outro ser uma chave privada, semelhante a uma senha, secreto. Agora eu vou explicar propriedade. A blockchain mantém um banco de dados continuamente crescente, protegendo todo o histórico de transações do que está sendo operado, mesmo das tentativas de fraudes que possam advir de seus próprios usuários. Além do enorme poder computacional que comumente protege uma blockchain,
Há também desincentivos econômicos que tornam as fraudes financeiramente inúteis ou mesmo inviáveis, na maioria dos casos práticos em que elas poderiam ser tentadas. Verificação. Para cada rede blockchain, existe um banco de dados comum a qual todos podem propor mudanças e a própria rede cuidará automaticamente da validação. Nesse sentido, eu quero dizer que todos os usuários conectados à rede veem as mesmas informações, já que cada nó tem a mesma e exata cópia do banco de dados, com novas informações verificadas sendo adicionadas a ele. Essa capacidade de auditoria pública é o que torna a blockchain um sistema muito transparente. Assim como não se pode gastar uma mesma transação de bitcoins 2 vezes, também é impossível gastar os bitcoins de outras pessoas. O que inviabiliza qualquer tentativa prática de fraude nessa e em outras aplicações é a tecnologia blockchain. Ou seja, quando o ativo digital, uma representação puramente virtual de valor, é construído e gerido a partir de uma tecnologia blockchain, torna-se impossível fraudar o envio e o recebimento de suas unidades, não importando o que elas representam. Agora, meu colega Gabriel Aleixo vai explicar para vocês o que são tokens e seus diversos usos. No mundo da blockchain, um token nada mais é do que uma unidade de conta em uma dessas bases de dados ou de uma aplicação construída sobre elas, né? Por exemplo, se a minha rede de aplicação é voltada às eleições, os tokens vão representar votos. Se eu tenho um sistema de pagamento, os tokens vão ser moedas digitais, e assim sucessivamente. Os tokens são construídos com a mesma tecnologia das criptomoedas, só que eles vão muito além de pagamento ou reserva de valor. Por isso a gente chama de criptoativo e não mais somente de criptomoeda. E você deve estar se perguntando onde mais, né, a gente consegue aplicar isso. Será que existem aplicações que já vêm sendo feitas nos últimos anos, não somente no meio de finanças, por exemplo? Sim, existem várias. O próprio financiamento coletivo de aplicações digitais, né, em que a gente vende um token, esse token pode ser utilizado como crédito para você depois, né, de ter financiado a construção de um determinado site, de um determinado aplicativo, você pode utilizar o token que você recebeu para acessar bens e serviços vinculados àquelas pessoas. Para você ter ideia, até mesmo bancos centrais vêm começando a criar suas próprias moedas digitais de uso público, trazendo a digitalização e a globalização de moedas nacionais de forma segura a partir de blockchain. Então, blockchain hoje não se restringe mais a algo de entusiastas, de nerds ou qualquer coisa parecida, né? A gente tem governos e instituições oficiais olhando para essa tecnologia como forma de prover mais transparência até para bens de utilidade, né, de interesse público. E até os próprios bancos comerciais, que antigamente antagonizavam um pouquinho com a ideia de criptomoeda, já vem utilizando essa tecnologia de tokenização, já vem utilizando a blockchain como forma de prestar serviços de maneira mais barata, rápida e segura para seus clientes. Outra utilização do token pode ser na participação societária de negócios digitais, havendo ou não direito a voto nas deliberações futuras junto aos demais sócios. Então, ao invés de representar por meio de ações, participação no negócio, você pode representá-los digitalmente na forma de tokens. Pode existir também a emissão digital de unidades de uso geral, sem que necessariamente se trate de um investimento, de um valor mobiliário, alguma coisa assim, né? Podem ser pontos de fidelidade, um token também pode representar um crédito para um produto, milhagem e várias outras coisas assim. Um outro exemplo é a criação de ativos escassos que só existem nos meios digitais, que a gente pode estar falando desde colecionáveis até moedas puramente virtuais, como é o caso do Bitcoin. Dá pra gente ver aqui que foi criado no universo de ativos financeiros, né, algo que começou ali, tem tomado diversos meios. E o melhor exemplo disso são os NFTs aí. NFTs nada mais são do que um tipo específico de token. O nome representa uma sigla em inglês que ela pode ser traduzida como tokens não fungíveis, NFT, Non-Fungible Tokens, no inglês. Assim como outros ativos, os NFTs são igualmente seguros e trocáveis ali por meio de uma rede blockchain. A única particularidade do NFT é que ele é um token de caráter único e exclusivo. Os bitcoins, por exemplo, eles são tokens fungíveis, né? Isso é, existem milhões deles no mundo e todos valem a mesma coisa quando trocado por reais ou dólares numa corretora. Ou seja, não importa se aquele bitcoin pertence a mim ou a um artista muito famoso, né, uma grande empresa, eles valerão a mesma coisa quando trocado por bens, serviços ou outras moedas no mercado tradicional. Já os NFTs, eles são criados por não serem fungíveis, eles não possuem essa mesma equivalência. Eles vão existir sempre em quantidades limitadas, seja 100, a 10 ou às vezes a uma única unidade para representar, por exemplo, uma obra de arte digital
para identificar um item único em um jogo que somente você, o legítimo proprietário, pode ter, ou se você vendê-lo a outra pessoa. Do ponto de vista tecnológico, é a transparência e a inviolabilidade de uma rede blockchain a responsável por assegurar que o NFT seja realmente único, ou que se houver um pequeno número, né, de cópias integrando uma série limitada de NFTs, jamais se consiga destruir ou gerar novas unidades equivalentes a eles em valor. Então a escassez e a exclusividade são as principais características que baseiam o uso de NFTs como um novo veículo, né, em termos de economia digital. E vocês querem ver como os tokens podem ser utilizados para muito mais coisas, muito mais áreas? Podem ser utilizados por escolas e cursos técnicos para emitir certificados digitais, podem ser utilizados na saúde, né, como forma de registrar dados sensíveis de maneira segura, ou até mesmo de se colocar, por exemplo, receituário médico registrado para que não possa ser gasto duas vezes ou alvo de fraude. A própria mídia, autores podem registrar por meio de tokens suas criações intelectuais para fins de preservação de direitos e coisas parecidas, e é justamente o que a blockchain mostra, né? Essa preservação, esse fato de ser uma tecnologia à prova de fraudes, é o que vem permitindo a ela ser utilizada até mesmo por governos que podem colocar informações sobre suas operações e transações financeiras numa rede blockchain, como fim de mostrar auditabilidade pública para seus cidadãos, né? E até mesmo outros usos de interesse público, como você poder assinar digitalmente projetos de lei para que sejam apreciados nas respectivas câmaras. Como deu para ver, as possibilidades são muitas, né? E acho que a gente está aqui abrindo uma pequena caixa de Pandora que tende a se expandir muito no mundo por ser uma tecnologia de uso generalista.